Questão sobre processo de habilitação. Marque a falsa. Cuidado para não marcar a verdadeira, hein? Para ser um condutor de veículos de transporte escolares, o motorista precisa ser habilitado pelo menos na categoria D? Sim. Se ele tiver D ou E, serve. Tem que ser pelo menos na categoria D. Então essa é verdadeira. Eu estou procurando a falsa. Ter idade superior a 21 anos? Sim. Até porque para ele tirar a carteira D e E, ele tem que ter 21 anos. Não tem como ele conseguir essas categorias aqui antes dos 21, né? Verdadeiro. Ser aprovado em curso especializado? Sim, ele tem que fazer o curso de transporte escolar. Só pode ser a letra D, né? Vou até marcá-la antes. Vamos lá. Não ter cometido infrações nos últimos 12 meses. Veja bem, ele pode ter cometido infrações. Ele pode ter infrações leves, médias, graves, até gravíssimas. Se for uma só, ainda passa. Ele só não pode cometer mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Essa é a restrição, tá? Então, ele pode ter infrações, sim. É que fala que não pode ter cometido infrações. Está errada, tá? Essa é falsa. Está aqui pedindo a falsa. Letra D de dado a resposta. Questão aí de processo de habilitação. Os rótulos de risco. O que é isso, rapaz? Rótulo de risco. Já explico, tá? Os rótulos de risco são usados nos veículos destinados ao transporte de quê? Cargas indivisíveis, cargas perecíveis, perecível e que estraga, tá? É um alimento, alguma coisa que estraga. Produtos perigosos ou produtos artesanais, que vem de artesanato. O que vocês acham? Os veículos de transporte de produtos perigosos, essa aqui é a resposta, eles precisam do rótulo de risco, que é uma identificação que vem nesse formato aqui, ó. Ela tem cores diversas, tá? Tem amarelo, tem branco, tem vermelho, tem verde, tem cores diversas. Ali dentro tem uma numeração, costuma vir um símbolozinho identificando qual é o produto. Isso aqui chama-se rótulo de risco. E esses veículos precisam também de uma outra sinalização, que ela é no formato retangular, que chama-se painel de segurança. Painel de segurança. Esse aqui é na cor laranja. Ele é obrigatório atrás, dos lados e na frente do veículo de transporte de produtos perigosos. Então guarde, hein? Produtos perigosos. Isso aí você vê no trânsito. O tempo todo você está andando, você está vendo. Esses veículos que transportam produtos perigosos, de transporta combustível mesmo, direto você vê no posto de combustível, esses caminhões encostados lá, abastecendo o tanque do posto de combustíveis, né? Você vai ver que ele tem tanto o rótulo de risco, que é essa sinalização nesse formato aqui, quanto o painel de segurança, que é essa sinalização nesse formato aqui. Questão de mecânica. No sistema de arrefecimento é o sistema que cuida da temperatura de funcionamento do motor. É ele que controla, mantém o motor na temperatura adequada. A finalidade da válvula termostática, veja bem, válvula termostática é um dispositivo do sistema de arrefecimento. Vamos pensar aqui para quando vocês virem esse termo ou termos parecidos em outros tipos de questões diferentes desses, vocês saberem responder porque entenderam, não porque memorizaram ou não porque decoraram a resposta. Válvula é um local, é um dispositivo que abre e fecha, permitindo ou não a passagem de algum fluido, seja ele líquido ou gasoso, às vezes até pastoso. Não estou falando dessa válvula, é qualquer válvula. Quando fala válvula, esquece a questão. Estou dando para você um conceito de válvula. O que é válvula? É um dispositivo que abre e fecha, controlando ali a passagem de um tipo de fluido. Fluido pode ser água, líquido, pode ser gás, pode ser pastoso. Imagina o seu botijão de gás dentro da sua casa. Ele tem uma válvula ali. Quando você fecha aquela torneirinha, você fechou a válvula, o gás não passa. Ok? Aqui é uma válvula termostática. Esse termo vem de quê? Vem de térmico. Térmico é temperatura. Então, ela é uma válvula que tem a função de abrir e fechar, permitindo ou não a passagem de algum fluido, mas que ela é acionada de forma termostática.
É a temperatura desse fluido é que vai determinar se ela vai deixar esse fluido passar ou não. Bom, agora que você entendeu esse conceito básico, você vai entender o seguinte: o motor do carro está lá funcionando e ele vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, chega num ponto que ele não pode esquentar mais. Aí o sistema de arrefecimento que controla a temperatura do motor precisa entrar em ação. Como é que ele sabe que está na hora dele entrar em ação? Por causa dessa bacana aqui, ó, essa válvula termostática. O termo, não é, de temperatura, percebe que a água que está vindo do motor para circular ali está numa temperatura muito alta, por isso que é o termostática, está numa temperatura muito alta. Então essa válvula abre e permite que a água circule. O fluido, no caso aqui, é a água que está circulando entre o motor e o radiador, no caso, que é um dispositivo, o principal componente do sistema de arrefecimento. Então vamos lá. No sistema de arrefecimento, a finalidade da válvula termostática é diminuir o fluxo da água. Não é diminuir o fluxo da água. Impedir a passagem da água do radiador para o carburador, em alguns casos ela até vai impedir. Vamos deixar essa aqui por enquanto. Enquanto ela estiver fechada, essa válvula estiver fechada, ela impede a passagem da água, né? Ah, mas tem um problema aqui, ó, a passagem da água do radiador para o carburador. Não. O correto aqui seria radiador. Carburador é do sistema de alimentação, cuida de combustível, não tem nada a ver com água que controla a temperatura do motor. Uma pegadinha do Detran, tá vendo? Ele colocou aqui, ó, bem assim, parecido, né? Carburador e radiador. Até eu li rápido, quase que eu caí, tá vendo? Tem que ficar esperto. Então, carburador não tem nada a ver com o sistema de arrefecimento. Carburador é sistema de alimentação, combustível. Aqui é radiador. Então, tá fora. Indicar a temperatura quando o fluxo da água diminuir. Não vai indicar a temperatura. O que vai indicar a temperatura é o que está lá no painel do seu veículo, né? E não é nem a água diminuir, é quando a água aquecer ou esfriar, né? Então aqui está fora. Permitir a passagem de água do motor para o radiador. Ah, aqui, ó, olha o nome da peça que eu falei com você, ó, radiador. Aqui, ó, radiador, viu? Isso aí, o motor estava quentão, a válvula termostática percebeu que a água estava vindo muito quente do motor e permitiu que essa água saísse do motor e fosse para o radiador, para quando a temperatura ideal for atingida. Aí ele faz ali a troca de água com o radiador, né? O motor esquenta, manda água quente para o radiador abaixa a temperatura daquela água e devolve para o motor. E fica ele trabalhando para manter controlada essa temperatura do motor. Letra D é a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão de mecânica. É medida máxima permitida para trincas no para-brisa fora da área crítica de visão em automóveis. Aqui fala fora da área crítica, porque a área crítica é aquela área indispensável à visibilidade do condutor. O condutor está ali dirigindo, aquela área que ele fica olhando para ela o tempo todo, que é logo acima do volante ali, aquilo é área crítica. Dentro daquela área não pode ter trinca nem fratura nenhuma. Bateu uma pedra ali, fez uma trinquinha que seja, tem que ou reparar a trinca, que tem como você recuperar aquilo, né? Ou trocar o para-brisa. Beleza? Agora, fora dessas áreas críticas, quer dizer, não é exatamente ali na frente onde o motorista tá olhando, é permitido, às vezes, é permitido uma medida máxima ali na trinca. E é isso que a questão está querendo saber. Beleza? E aí, gente, é o seguinte. Existem dois tipos de fraturas, aliás, existem dois tipos de danos ao para-brisa. Existe aquele dano que a pedrinha bate e faz tipo um asterisco, né? Aí bateu, ele fez tipo aquele asterisco. E existe aquele dano que bate e faz uma trinca. Esse aqui chama-se fratura circular. Guarde isso, porque isso pergunta em prova. Esse aqui chama-se trinca.
Beleza? Ó, só fez assim, ó. É uma trinca. Deixa eu ver se eu consigo. Que eu fui fazer o negócio, fiz 2 riscos. Não é para fazer 2 riscos. É um só. Esse aqui... Peraí que eu peguei a caneta errada aqui. Esse aqui é uma trinca. Esse aqui é uma fratura circular. Nesse caso aqui de fratura circular, a medida máxima permitida é 4 centímetros. Isso tanto faz para veículos de grande porte, caminhão, ônibus, carreta, micro-ônibus, quanto para veículos de pequeno porte, automóveis. Beleza? Agora, a trinca, ela tem uma medida diferente. Se for para veículo grande, 20 centímetros é o tamanho da trinca. Se for para veículo pequeno, é a metade disso, 10 centímetros. E aí leia a pergunta, agora com essas informações aqui, leia a pergunta de novo. A medida máxima permitida para a trinca, está querendo saber essa aqui, ó, a trinca. No para-brisa, fora da área crítica, para automóvel. Automóvel é veículo grande ou pequeno? Veículo pequeno, 10 centímetros. Está aqui a resposta. Nossa, olha a pegadinha. Agora que eu olhei para as alternativas, quase que eu marquei errado ainda. Tem aqui 10 milímetros, ó, mm é milímetros, cm é centímetros. Meu amigo, se você marca 10 milímetros, você erra. Porque 10 milímetros é 1 centímetro. Que Detran, filha da mãe, né? Quase que ele me pega e poderia ter pego você, tá? Cuidado para não confundir milímetro com centímetro. São 10 centímetros, tá? Ó, cm. Essa aqui é a resposta. E dirigir o veículo com trincas superiores a essas permitidas aqui, ou fraturas superiores a 4 centímetros, é infração de trânsito grave, tá? Dá 5 pontos ali no prontuário e o veículo fica retido até você consertar aquilo ali. Processo de habilitação. O exame de aptidão física e mental, que é aquele exame que você faz lá na clínica quando vai tirar carteira, né? E também precisa fazer quando vai renovar, né? Aqui tá falando, ó, o exame de aptidão física e mental será renovado, ó, tem que renovar esse exame aqui também, ó, aptidão física e mental. É exame de vista que o pessoal chama. Aí, renovado, um espaço assim para ser preenchido com o quê? A cada 3 anos para condutores com idade entre 50 e 69 anos. A cada 1 ano, a cada 5 anos. Esse pessoal aqui que tem idade entre 50 e 69 anos, eles precisam renovar esse exame de aptidão física e mental, que é para renovar a CNH, né? De quanto em quanto tempo, gente? De 5 em 5 anos. E só para você não confundir mais isso. A pessoa, o condutor, que tiver menos de 50 anos, 50 de idade, vamos colocar assim. Deixa eu apagar isso aqui. Borracha, caneta. Menos de 50 de idade, ela renova de 10 em 10 anos, tá? Vale por 10 anos esse exame dele. Quando a pessoa já tem 50, ó, de 50 até 70, ela vai renovar de 5 em 5 anos, que foi a pergunta aqui, né? De 50 a 69. Inclusive que está errado, eu coloquei até 70, não, até menos de 70, até 69. É até 69, isso, de 50 a 69, porque com 70, se ele já tiver 70, ele tem que renovar de 3 em 3 anos. Já fez 70 anos, que seja hoje, está fazendo 70 anos hoje, só vai valer por 3 anos, beleza? Então tá aí, a cada 3 anos é para quem tem 70 de idade. A cada 10 anos é para quem tem menos de 50 de idade. A cada 1 ano não existe, a cada 5 anos é para quem tem entre 50 e 69 anos de idade. Está aí uma mini aula para você na correção dessa questão. Decore isso, porque se pergunta direto em prova. Processo de habilitação. Avaliação psicológica. O pessoal chama de psicotécnico, né? É psicológica que chama. Será preliminar. Preliminar quer dizer antes ou complementar, durante ou depois, ao exame de aptidão física e mental. Exame de aptidão física e mental é o que vocês chamam de exame de vista,
não é? E é exatamente assim. Está falando que a avaliação psicológica, o psicotécnico, né? Ele acontece antes ou durante aqui a avaliação física e mental, que é o ponto de vista. E é exatamente assim. Lá na clínica, primeira etapa de exame, você vai lá e faz tanto o psicotécnico quanto o exame de vista. Que o nome correto seria avaliação psicológica e exame de aptidão física e mental. Ele será preliminar complementar quando, hein? Quando da obtenção da ACC e da PPD. Bom, eu quero obter uma autorização para conduzir ciclomotor, que é para cinquentinha, né? Eu preciso fazer psicológico? Eu preciso fazer física e mental? Preciso. E para PPD, a permissão para dirigir, a habilitação provisória, eu preciso fazer psicológico? Eu preciso fazer física e mental? Tanto precisa que você fez, não fez? Pois é. Então essa aqui tá ok. Quando da renovação, bom, eu já tenho habilitação, agora eu vou renovar. Normalmente na renovação é só exame de aptidão física e mental, tá? Psicológico só em alguns casos. Então vamos ver. Quando da renovação, caso o condutor exerça serviço remunerado de transporte de pessoas ou bem. Esse serviço remunerado aqui é o chamado EAR na habilitação, exerce atividade remunerada. E aí é verdade. Se você tem EAR na sua habilitação, quando você for renovar ela, não é só exame de aptidão física e mental, não. Tem que fazer o psicológico também, tá? Então isso aqui é verdade. Quando da substituição do documento de habilitação obtido em país estrangeiro, é verdade. Você passou uma temporada nos Estados Unidos, por exemplo, no Paraguai que seja, qualquer país fora do Brasil, e tirou sua habilitação lá. Você não era habilitado aqui não, tirou lá. Foi para lá com uns 15 anos de idade, aproveitou que estava morando lá há muitos anos, tirou a habilitação lá. E agora, anos depois, veio para cá e quer morar aqui no Brasil e quer obter a habilitação brasileira. Precisa passar por todo o processo para tirar a carteira brasileira? Não, a sua habilitação de lá ela é válida. Você só vai precisar de passar por avaliação psicológica e exame de aptidão física e mental. Então isso aqui é verdade. A letra D diz que todas estão corretas. Eu sempre digo que quando aparece esse todas assim, é 80% de chance desta ser a resposta. E nesse caso o macete funcionou, porque a resposta é essa, letra D de dado. Normas de circulação. Um veículo com a intenção de entrar em uma rodovia, estando à direita de outro condutor, que por esta transita, esta quem? A rodovia. Terá, então esse veículo aqui terá o quê? Preferência de passagem, prioridade de passagem, que dar a preferência para quem circula pela rodovia ou nenhuma das alternativas serve como resposta. Gente, é muito simples. Eu estou dirigindo um veículo, quero entrar numa rodovia. Então, conforme eu vou aproximando da rodovia, eu percebo que tem um carro transitando nessa rodovia. Só que eu estou à direita desse carro. Será que eu tenho a preferência ou ele tem? Porque as regrinhas são 3. Rodovia, rotatória, essas regrinhas de preferência, tá? E direita. Percebam que tem preferência tanto para quem está na rodovia, como para quem está à direita. E aí? Eu não estou na rodovia, mas eu estou à direita e vou cruzar com o veículo que vem pela rodovia. Quem deve ir primeiro? É na ordem, meu querido. Primeiro é a rodovia, segundo é a rotatória, por último é o que vem pela direita. Então, entre eu, que vou entrar na rodovia, estou à direita, que eu até teria preferência porque eu estou à direita, mas eu vou cruzar com outro veículo que já está circulando na rodovia, o veículo que está circulando na rodovia, tem a preferência, né, gente? Lógico. Então, tem que dar preferência ao veículo que circula pela rodovia. Letra C é a resposta. Questão sobre sinalização viária. Indique o nome correto da placa A28, que é essa placa aqui. Estou vendo aqui o carrinho e parece que ele deu uma derrapada aqui, né? Uma deslizada. Ó. Bora ver? Pista com óleo. Opa, faz sentido, né? Vamos supor que aqui tem um óleo, o veículo deslizou. Pista sinuosa. O que é pista sinuosa? É uma pista que tem muitas curvas sucessivas. É curva para um lado, curva para o outro, curva para o outro. Aí é pista sinuosa. Não é o caso aqui, tá? Pista deslizante, dá a entender que sim, né? Está derrapando aqui, ó. Ou pista escorregadia.
Pista deslizante e escorregadia tem o mesmo sentido de contexto, né? E aí? A resposta é essa, pista escorregadia. Decore aí, hein? Primeiros socorros. Informar quanto ao local, a gravidade do ocorrido, o número de veículos envolvidos e a condição em que as vítimas se encontram é atitude que corresponde às ações realizadas por agentes qualificados. Agentes qualificados, pessoas qualificadas, treinadas. Informar quanto ao local, onde é que aconteceu o sinistro, o acidente. Informar quanto à gravidade, foi muito grave, envolveu veículo grande, pequeno, como é que foi? O número de veículos envolvidos, contar ali, informar o número de veículos envolvidos. Vocês acham que essas informações, elas precisam ser feitas por agentes qualificados? Não, né, gente? Até porque esses agentes qualificados, esses profissionais, não são eles que vão chegar ali e se deparar com o sinistro, é o motorista. E o motorista é que vai acionar esses agentes qualificados informando essas situações aqui, ó. Então aqui não é. Corresponde, então, ao acionamento de recursos? Sim, quando você vai acionar os recursos. Que recursos? SAMU, COBOM, isso, Corpo de Bombeiros, né? A polícia, que pode ser militar ou PRF. Inclusive tem todos os números, né? SAMU 192... COBOM 193, Polícia Militar 190, PRF 191. É bom guardar esses números, tá? Então é isso aqui. É a atitude que corresponde ao acionamento dos recursos. Quando você vai ligar para solicitar o socorro, eles vão te pedir isso aqui. Onde é que aconteceu o acidente? Qual local, né? Quer saber da gravidade, número de veículos envolvidos, condição aparente em que as vítimas se encontram, para daí então eles mandarem o pessoal treinado, o pessoal apropriado e os equipamentos adequados. A resposta aqui é a letra B de bola. Primeiros socorros. Ao socorrer uma vítima de sinistro de trânsito, entenda sinistro como acidente, tá? Qual das providências abaixo é incorreta? Perceba que a questão está querendo a incorreta. Em primeiro lugar, ficar junto às vítimas para acalmá-las e depois sinalizar o local. Gente, tá errado isso aqui. Pensa, eu tenho ali uma motocicleta e um automóvel, colidiram. Puf! Gente, o motociclista caído no asfalto, o pessoal dentro do automóvel tá lá meio que grogue, com a pancada, a moto toda arrebentada, o carro todo arrebentado, no meio do asfalto. Ao invés de sinalizar o local para evitar que outras pessoas se envolvam ali naquela situação de sinistro, você vai ficar junto às vítimas para acalmá-las. Está errado. A primeira providência que você deve adotar, depois de cuidar da sua própria segurança, que é estacionando seu veículo local seguro, né, é sinalizar o local. Nem chamar o resgate você chama antes de sinalizar o local. Primeiro você sinaliza. Pronto, agora que está bem sinalizado, não corre risco mais ninguém envolver nessa situação aqui, aí eu vou acionar o resgate. Então isso aqui é falsa, é incorreta. Vou deixar marcado aqui. Se o motor de um dos veículos estiver funcionando, desligá-lo. Ah, bacana, desligá-lo. Tem que desligar sim o motor, porque se houver ali derramamento de combustível, alguma coisa, uma fagulha, qualquer coisa, pode causar ali um incêndio. Então aqui é verdadeira, como eu estou procurando a incorreta, já eliminei ela. Acionar o freio de estacionamento, que é o freio de mão, né? Freio de estacionamento é o freio de mão, tá? Dos veículos envolvidos, ok, está correta, já vou eliminá-la também, porque eu quero a incorreta. Ligar o pisca-alerta do seu veículo e dos envolvidos. Se os veículos envolvidos ele estiver funcionando o pisca-alerta, pode ligar também, problema não. Liga o pisca-alerta lá que funciona mesmo com o motor desligado, tá? Ligou o pisca-alerta, tudo ok, tá certa, eu vou eliminar ela porque eu quero a incorreta. Realmente, a resposta dessa questão é letra A.